podemos ter opiniões opostas, mas a maneira como a gente defende as nossas opiniões vai ser muito importante nessa semana, uma das mais poderosas de 2022, quando no domingo, dia 2 de outubro, às 8 da manhã, horário de Brasília, nós temos as eleições, em particular o primeiro turno das eleições presidenciais, e nós temos um chamado importantíssimo, a maturidade. O que nós vamos decidir nesse dia impacta a todos nós pelos próximos 4 anos. Eu vou falar sobre isso e muito mais numa semana poderosíssima, influente e significativa, que é de 26 de setembro a 2 de outubro. Meu nome é Jaqueline Cordeiro, te convido para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, fazer suas críticas, seus comentários e também compartilhar com aqueles que gostam e clicar no joinha, porque o algoritmo do YouTube entende que é relevante e manda para mais outras pessoas. Uma das semanas mais importantes desse ano, quando nós temos as eleições. Então eu vou pular e eu vou lá nas eleições, depois eu vou voltar para o dia a dia. Hoje, muita gente reclamou que faltou na semana passada, o vídeo ficou muito longo, não dava. Tarozinho de Marcélia para os 12 signos. Na hora que eu estiver embaralhando, eu peço que você que me assiste faça a mentalização da sua pergunta, e se você tem interesse em fazer uma consulta, entre em contato e venha marcar. Eu estou lá também no Instagram, Jaque Astróloga, então você pode ali eu tenho mais conteúdo no dia a dia. Certo? Então vamos falar um pouco do dia das eleições. Nós temos nesse dia Mercúrio voltando ao seu movimento direto. Isso é muito bom, porque a gente fez um balanço por 3 semanas e nesse dia ele voltando a ficar direto, a gente tem mais clareza do que a gente quer. Ponto positivo para todo mundo. No dia das eleições, o Sol estará, obviamente, em Libra, porque ele entrou. Semana passada, nós vamos ter uma Lua em Capricórnio. A Lua em Capricórnio é um povo na astrologia mundial. Então, é um povo que vai para as urnas deixando de lado as emoções e focando no mental, no prático mesmo. Isso é positivo porque há uma tendência, há uma influência em voltar não acreditando em milagres, mas olhando as propostas de todos os presidenciáveis e vendo qual que é aquele que pode nos ajudar mais. A gente tem que entender que nenhum presidente vai fazer milagre. Nós temos hoje 33 milhões de pessoas com algum tipo de problemas para se alimentar, com insegurança alimentar. Nós temos muitíssima gente desempregado. Então, e nós temos uma recessão mundial. Nenhum presidente faz milagre, mas o que é muito importante é você votar em cima das suas convicções racionais. O Brasil está vivendo ainda, está diminuindo, mas nós ainda estamos vivendo o Sol em oposição a Netuno. Netuno, ele cria uma névoa, ele faz com que a gente coloque o poder no outro, que vai salvar, sabe, mito, Messias, e que vai descer uma nave e vai salvar todos os brasileiros. Isso não acontece. O que acontece é uma maturidade nossa, de povo brasileiro, maturidade em todos os sentidos, inclusive político. Esse é um dia que haverá ainda muito tumulto. A gente tem uma escalada importante de tumultos e de atentados, sim, durante essa semana. Então, assim, uma pessoa te agredindo porque você pensa diferente, a gente já viu isso vai escalar. Eu vejo como um problema de segurança para os presidentes, principalmente aqueles que são mais bombardeados. Então eu diria que os da esquerda precisam ter mais atenção, porque é comum que
que os eleitores da direita do atual presidente, eles têm um temperamento mais acirrado, alguns usam armas, enfim. Eu não estou falando nada de novo, porque se você está aqui no canal, você lê jornal, vê TV, você sabe disso. Nós temos um mapa do dia das eleições, dando uma leve melhoria para o ex-presidente Lula. Quando você olha o mapa, há uma influência mais positiva para ele, mesmo ele sendo um escorpiano, que é um daqueles 4 signos que estão vivendo tensões em 2022. Mas a gente nunca olha só. A gente não pode dizer, então você é escorpiano, esse é um ano difícil. Você olha como um todo. O ex-presidente Lula, ele tem um ascendente em Libra, nós estamos com o Sol em Libra, ele tem uma Vênus também em Libra, então há uma conjunção que favorece a ele nessas eleições. É muito possível que o povo ali no decorrer da semana, com muitos escândalos que vão aparecer ainda mais com relação ao atual presidente e todos os seus ministérios, o povo vai ficando, sabe, aquele que não decidiu vai começando a ver tanta coisa transbordando que é possível que chegue ali no dia 2 pensando, bem, eu tô revendo isso. Então a gente tem esse aspecto para o dia 2. A esquerda do PT, ela tem muito mais força agora no dia 2, porque se a gente tiver um segundo turno, eles vão perder força e o Bolsonaro terá mais força em função de uma conjunção. Mas eu, particularmente como astróloga, desde o ano passado eu analisei todos os mapas dos principais e eu vejo uma vitória do PT. Muito possível no primeiro turno, mas para mim, no próximo ano, nós temos uma mudança radical de direita muito, muito conservadora para uma esquerda. A esquerda não conseguirá salvar o que está acontecendo com cada um de nós e com o Brasil, porque nós estamos com uma crise mundial, mas nós temos mais possibilidades. Então vamos falar semana, dia a dia, como é que está a semana para todos nós. Então a gente tem algumas questões interessantes, que é, por exemplo, a segunda-feira nós temos uma Vênus fazendo um ótimo aspecto com Plutão. E aí eu vou sugerir, se você está vivendo algum tipo de conflito com seu parceiro, sócio, esposa, filho, vizinho, esse é um dia ótimo para conversar. Nós temos uma capacidade de dialogar e tocar ali no outro e o outro rever o que ele pensava e a gente fazer uma costura, porque quando Vênus toca desse jeito lindo Plutão, a gente faz curas, e essas curas falam muito das relações de todo tipo. Então a segunda abre com esse ponto positivo, com certeza. Nesse dia, nessa segunda-feira, a gente tem uma lua em Libra. Lembra que nós tivemos uma lua nova no sábado, que aconteceu de noite. Então na segunda nós temos uma lua em Libra que favorece muito a moda, a beleza, a estética, a decoração. Porém, ela faz 2 aspectos tensos, com Lilith e com Quirón. Então, a gente pode ter ainda casos de feminicídio, misoginia, às vezes ataques aos excluídos, aqueles que são invisíveis ou aqueles que estão numa posição desfavorável, como os índios, né? Os indígenas estão num fogo cruzado muito grande. Então a gente tem todos esses aspectos daí. Então se você faz parte desse grupo, não dê mole pro azar, simplesmente isso, né? Se você tem um relacionamento com você que é mulher, ou um trans, quer dizer, se você tem um relacionamento com um homem que é mais violento, segunda é aquele dia de se afastar, de não cutucar a onça com vara curta. Esse é um dia que Mercúrio, que está retrógrado, vai fazer uma conjunção com Vênus, e isso é ótimo para as conversas de todos os tipos. A gente fica até mais criativo para bolar ideias. Então eu vi do brigadeiro e eu estou estagnada de ideia. Segunda é aquele dia de sentar, pensar, você vai ter
você vai ficar mais criativo, ou dá uma olhada nas redes sociais, em livros, vai ver uma exposição, porque você vai ter ideias interessantes. Nesse dia também, segunda é um dia muito cheio de aspectos. Nós vamos ter um Sol que está em Libra fazendo uma oposição a Júpiter. E isso deixa a gente mais exagerado, às vezes muita arrogância, subindo no tamanco, no salto alto, principalmente se você já é assim. As pessoas tendem a comer demais, beber demais, gastar demais, o cartão de crédito grita, e isso é um alerta em particular para os mutáveis. Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, vocês podem ter uma influência negativa desse aspecto. Júpiter é maravilhoso, mas quando ele faz uma oposição com o Sol, você acha que é um super-homem, sabe? Que você é o dono da cocada preta e acaba se queimando porque chega muito arrogante e que não tem filtro na fala e queima o filme. E existe uma frase que é para todos os signos da vida: não temos uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Quando a primeira impressão que nós causamos no outro, ela é para ser, você pode depois vir, sabe, banhado de ouro, mas se a sua primeira impressão foi ruim, não há como tirar, tá? Então pense sobre isso, tá certo? Aí no dia 27, outro dia muito bom de conversas, de negociações, de renegociações. Estamos com Mercúrio retrógrado. O contrato que eu fiz o ano passado, eu tô querendo renegociar. Hora de fazer isso na terça-feira, porque Mercúrio retrógrado faz um trígono com Plutão também. E daí a gente consegue sacar o melhor do outro, a gente consegue fazer realmente um alinhamento de ideias, isso é poderoso. Daí dia 28 também eu vejo um dia bom, uma pauta boa, que nós vamos ter um Marte que está em Gêmeos fazendo um trígono com Saturno que está retrógrado. Nos esforçamos para concluir as coisas, sabe? Você pega um puta pepino para resolver, intelectual, ou sabe, me deram um tanto de fio que eu tenho que desenrolar, enfim, qualquer coisa, a gente vai até o final, ficamos com foco em resolver pepino. Quem tem Marte, Trígono, Saturno no mapa de nascimento são pessoas proativas, muito pé no chão, que encaram os pepinos e resolvem. É uma dádiva. Bom dia, então, esse dia 28, hein? Aí dia 29, que já, né, a gente tá entrando ali mais para 29, na verdade, deixa eu ver, 26, segunda, 27, terça, 28, quarta, 29, quinta. Quinta-feira, Vênus entra em Libra, seu domicílio. Vênus ama estar nesse signo, um dos seus domicílios, além de Touro. E aí a moda vem com muita força, a estética, a beleza, a arquitetura, a decoração. Quem trabalha com embelezamento, seja nosso ou dos nossos ambientes, ganha muitíssimo. Vênus é altamente conciliadora em Libra. Quem pode se dar muito bem nessa temporada são os librianos de Sol, Lua ou Ascendente, e também os outros dois signos de ar, Gêmeos e Aquário, porque ela faz um aspecto adorável. Aqui a gente consegue enxergar o relacionamento com o outro e buscar apaziguar civilizadamente. Libra é dos contratos, é do equilíbrio. Que bom, né? A gente tá precisando disso. Ficamos mais romantiquinhos, mas romantiquinhos alegres, né? Porque Libra é um signo de ar. E aí, dia 1º de outubro, viramos a chave para um dos últimos meses do ano. Vênus já bate de frente com Júpiter, que está em Áries. E esse não é um aspecto nefasto, mas ele pode nos inclinar à autoindulgência, sabe? Então, sabe, dia 1º, sábado, eu fui no shopping e me acabei no cartão com alguns produtos
e aí eu não tive nenhuma noção com relação à comida. Então há um excesso que é para suprir prazeres que depois a gente se arrepende. Exageros. Às vezes você é extremamente generoso e deu um presente caríssimo ali para o outro, e depois você foi na semana que vem perceber que na verdade a pessoa nem ligou para o presente, você se endividou. Segura a onda do sábado se você é perdulário, simplesmente isso. E no dia 2, além das eleições, que acontece às 8 da manhã, o início até às 17, nós temos o Mercúrio ficando direto em Virgem às 6h07 da manhã, antes das eleições, e nós temos nesse dia uma lua minguante em Capricórnio, às 21h14. Dia 100, muito importante. E aí eu acredito que esse domingo, a partir das 17 horas, a gente vai ter revelações muito importantes com relação, quer dizer, vamos ter já os resultados a partir daí, e eu diria que nós vamos poder ter uma próxima semana de muita revolta, de muita quebradeira, de muita pancadaria, se o PT levar no primeiro turno, que há uma chance muito grande. Eu vejo que o pessoal que é eleitor do atual presidente tem uma mentalidade mais infantil, que não é nada concreta e nem racional. Então a gente já está vendo isso. A astrologia, ela não tem partido. Quando eu venho aqui como astróloga, Jaqueline Cordeiro do canal Jaque Astróloga, eu não estou pendendo para X ou Y. Eu faço exatamente como a meteorologia. Se o meteorologista que odeia frio vê que aquele dia é muito frio, ele vai dizer que é muito frio, não interessa a opinião dele. E aqui é a opinião técnica da astrologia. Nós temos um mapa muito mais favorável ao PT, e se o PT não levar no primeiro turno, que eu acredito com uma chance muito grande, ele vai deixar de levar por um micro pontuação. E aí nós vamos zerar tudo e começar de novo, mas aí nós vamos ter uma escalada muitíssimo maior de violência. O que eu acredito, vendo os mapas, é que nós vamos ter escândalos muito maiores ainda nessa semana com relação ao atual governo, e isso vai tirar com certeza força do atual governo, que você não pode, na minha opinião, um partido que tem uma radicalização como a única religião que serve, a evangélica, que prega muito preconceito, que quer armar a população, é um partido que para mim não me representa, e eu acho que para muita gente não, porque claro que todos queremos progredir, mas se você instiga o ódio e a violência, se você quer armar uma população que não está preparada, o que pode dar nesse final, não é? Simplesmente isso. Então o seu voto, que seja um voto muito pragmático. O que pode ser? O ideal seria X, mas esse X vai chegar lá? Não, ele não vai chegar. Então, do que pode chegar lá, quem que é para você um possível? É isso. Vai ser muito bom o Mercúrio ficar direto nesse dia, porque ele vai trazer um senso mais pragmático. E aí eu vou aqui para encerrar. Tarô para todos os signos. Mentaliza aí, Arianos, sua pergunta que eu vou tirar aqui. Arianos, eremita, fica na toca, fica na sua. Ermitão, nessa semana ela fala muito sobre olhar para o passado, silenciar, não ação. O ancião não consegue correr, ele é sábio e ele faz tudo devagar. Então, tá pensando em fechar alguma coisa? Espera a semana que vem. Não toma atitude nessa semana. Essa semana é o quê? Trabalha nos bastidores, Ariano. Taurinos, o que a gente tem para vocês, taurinos, nessa semana? O julgamento. Esse é um arcano lento. Então, ele fala de notícias que chegam, mas que você precisa ainda trabalhar, metabolizar. São coisas que vêm, que você estava esperando. Então, você vai colher. E eu sempre uso uma frase que eu amo, que é o plantio é opcional.
A colheita é obrigatória, essa é uma semana de colheita. O julgamento ele é neutro, você vai colher o que plantou. Se andou plantando amor, você vai colher amor. Andou plantando espinho e discórdia, pensa nisso, né, Taurino? Geminianos, o que a gente tem nessa semana para todos os geminianos? A estrela, um arcano de luz, é um arcano de brilho, algo que ilumina a sua vida, uma notícia muito boa, tem muito positivismo nessa semana para você. Se você está na área do teatro, do cinema, da estética, da beleza, da música, é uma semana de brilhar, hein? Da literatura. Quem mais que a gente tem? Cancerianos, nós temos o pendurado nessa semana, paralisação. Fica na sua, mesmo que você não queira, às vezes você quebra o pé, por isso que você paralisa. Aqui tem um auto sacrifício, alguma coisa que você precisa abrir mão por um bem maior, e aí, é claro que tem uma frustração no pendurado, mas vida que segue. Leoninos, nós temos aqui, para os leoninos, o sumo sacerdote, o Papa, semana de contratar advogado, ouvir uma segunda opinião de médico, de um profissional que você considere capaz, de um novo contador, semana de contratar profissionais para perrengues que você precisa resolver. Virginianos, o que nós temos do tarô para essa semana para você? A gente tem aqui a força, ela é uma carta que está falando para trabalhar mais os instintos, sabe, a sombra. Qual que é a sombra do signo de Virgem? Muita crítica e muita autocrítica. Seja mais leve, seja mais solto nessa semana. Escorpianos, o que nós temos para vocês nessa semana como conselho do tarô? Temperança. Calma, moderação, faça tudo devagar, a gente tem novidades boas vindo para você, porque olha o anjinho, muita generosidade gera mais generosidade. Agora, sagitarianos, o que vocês têm como dica do tarô para essa semana? A lua, muita instabilidade emocional, você vive um turbilhão, né? Acorda animado, no meio do dia tá de mau humor, no final do dia tá deprimido, não tá aguentando ninguém, segura a onda. Aqui pode ser retenção de líquidos, hein? Diminui o consumo de sal, hein? Capricornianos, o que o tarô tem aí para vocês nessa semana? A justiça, concretamente hora de colocar um processo na justiça, de contratar um advogado, se você já está com um processo na justiça, de ver qual o resultado. A gente tem todos os aspectos ligados à lei. Pedir visto de cidadania, tirar passaporte, tudo isso é muito bom nessa semana. Aquário, meu signo, o que a gente tem nessa semana? Olha, o diabo, hein? O diabo segura a onda com fofoca, com raiva, com ressentimento. O diabo é um arcano que ele fala: não abre essa porta, não, que essa é uma porta complicada, tá? Então, tem duas portinhas aí para vocês, aquariano. Vai naquela de luz, porque se você for naquela que é ele, você vai se dar mal. Simplesmente isso, tá bom? E para encerrar, piscianos, o que o tarô quer dizer para vocês aqui? Ô mago, é uma semana com muita habilidade, você falando bem, você desenvolto, bom para mandar projetos, propostas, currículos, pedir indicações. O mago, ele é esperto. Então é isso aí, gente, eu deixo um super beijo, convido para ir lá no Instagram, Jaque Astróloga, também para me seguir lá. E se você já está querendo fazer suas previsões 2023, eu tenho agenda para a partir da segunda quinzena de outubro, para já fazer no online. No presencial eu só tenho para o final de novembro agenda. Um beijo muito grande, que a gente vote com consciência, com
a cabeça, não vale com o coração. A gente precisa ser pragmático nessas eleições, porque a gente está decidindo o nosso futuro pelos próximos 4 anos. Vamos ser muito concretos. Um beijo super grande, tchau.